Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é Congresso da Pernada no governo. Há poucos dias atrás, o Congresso votou unanimemente para que pessoas que ganham até 5 mil reais não paguem impostos. E pessoas que ganhem de 5 mil a 7.500 gradativamente paguem menos impostos. Isso foi colocado por quê? Porque agora, próximo às eleições, ninguém quer ficar com a pecha de ser antipovo. Então, como eles foram para as cordas, porque há pouco tempo atrás eles queriam passar a PEC da bandidagem, ou a PEC da blindagem, chamada de PEC da bandidagem, para blindar potenciais criminosos. O povo foi para a rua, e nessa manifestação o povo foi também contrário à tal de anistia. Então eles já estavam mais ou menos nas cordas, porque o povo foi para as ruas. Temendo pelos resultados das próximas eleições, eles, vamos votar a favor de que pessoas que ganham menos não paguem impostos. Só que já faz um tempo que eles tentam colar no governo a pecha de que o governo é o governo do taxade, de que o governo taxa. E pegaram muito na tal de taxa das blusinhas, onde algumas importações via internet poderiam ser taxadas. Então eles pegaram nesse ponto para chamar o governo, para pichar o governo de governo do taxade, o governo que vai taxar você. Esse discurso foi caindo em descrédito, porque o governo levou para o Congresso exatamente a possibilidade de pessoas que ganhem menos não pagarem impostos, e o próprio Congresso votou a favor. Mas ainda motivados por essa ideia de que o governo taxa, eles votaram a favor de que pessoas que ganhem menos não paguem impostos, mas para atrapalhar o governo no próximo ano, eles votaram contra a regulação para que o governo no próximo ano tenha condições de manter o orçamento saudável. Afinal de contas, as pessoas que ganham até 5 mil não pagarão, e quem ganha até 7.500 pagará bem menos. E o governo queria, então, taxar o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, das bets, das letras de câmbio, de vários tipos de operações financeiras que literalmente não pagam. Aí, para sabotar o governo, o Congresso votou contra. Ou seja, vamos votar para que pessoas que ganhem menos paguem menos. Mas, por outro lado, vamos dar uma pernada no governo e vamos sabotar o orçamento do ano seguinte, porque o próximo ano é ano eleitoral. E o governo pode usar do orçamento, da organização do orçamento, para fazer campanha. Então eles já estão de olho na campanha. Até então, coisas normais do cenário político. O que me causa espécie é a cara de pau de um Sóstenes Cavalcante, de um Nicolas Ferreira. O que me causa espécie é a pequenez intelectual dessa gente. É porque eu fui mal acostumado.
parte do Congresso antigo eu peguei durante o tempo da ditadura, que eu peguei durante o tempo da ditadura. Mas eu peguei um congresso de muita excelência porque eu assisti à Assembleia Nacional Constituinte de 88, com gente do mais alto gabarito no Congresso. Nessa época o Lula era do Congresso. Nessa época nós tínhamos o Mário Covas no Congresso. Nós tínhamos aquele indígena que agora me foge a memória, que pintou o rosto. Então, na Assembleia Nacional Constituinte, aquilo foi uma festa, né? E nós tínhamos o Ulisses de Guimarães e tantos outros, né? Excelentes. Mas esse congresso vem caindo de nível e muitas pessoas estão chegando ao congresso através das mídias sociais, ou seja, não são pessoas que têm aquela relação formal com a política, e vão às vezes para o congresso exatamente para fazer a antipolítica. E a antipolítica tem sido feita pela extrema-direita. A extrema-direita tem a direita associada à extrema-direita, até porque elas não se dividem tanto mais, mas elas investem muito na antipolítica, no antidiálogo. E ontem, quando eles votaram a sabotagem ao orçamento do próximo ano, para onde eles foram? Comemorar. Eles foram para as redes sociais. Comemorar a derrota das condições orçamentárias do próximo ano. O que nós precisamos fazer diante disso? Eu não estou dizendo que isso é uma impossibilidade, que o Congresso é um monstro. Também não vou entrar por esse caminho. Esse caminho da antipolítica que diz que ninguém presta, que o Congresso é um monstro. Não, a gente pressionou, a gente foi para cima deles, deixamos eles nas cordas e eles votaram unanimemente a favor de quem ganha até R$5.000 não pagar e quem ganha de 5.000 até 7.500 se pagando menos. Fomos para cima deles e eles foram para as cordas e nós conseguimos. Isso é uma jogada política? É. Mas uma coisa que nós precisamos considerar como povo é participar do orçamento. Porque isso é uma discussão orçamentária. Eu percebo que nós do povo participamos pouco do orçamento, das discussões sobre o orçamento. Há muito pouco debate democrático em torno do orçamento. Nós discutimos muito a corrupção, que roubou, que esse roubou, e saímos distribuindo acusações de quem roubou, até para quem não roubou nada, e é Lula ladrão para lá, Lula ladrão para cá. O que o Lula roubou? Ninguém sabe, mas é Lula ladrão. Ninguém sabe o que roubou, mas é Lula ladrão. Então, em torno da corrupção, a gente participa, mas a gente precisa participar das discussões sobre o orçamento. Por quê? Porque os mais ricos participam das discussões sobre o orçamento, porque eles veem o orçamento como potencial pagador dos títulos da dívida pública. É o povo do mercado que se difere do povo do Estado. Mas nós precisamos do orçamento para que o orçamento seja destinado à qualidade de vida. Agora, por exemplo, quem ganha até 5.000 não vai pagar. Quem ganha de 5.000 a 7.500 vai pagar gradativamente menos, mas vamos ter que cobrir esse buraco, tapar esse buraco. Como? A medida provisória do governo seria através do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras. Uma vez eu estive na Europa, ali passando por Itália e Portugal, e eu levei o euro. Só que eu tava com uma quantidadezinha de dólar. Quando eu fui trocar os meus $100 lá, eu tomei uma facada de uns 40%. Eu fiquei assustado. Assim, como assim? Quer dizer que se eu tivesse então com $2.000, eu trocaria por cerca de 1.200 euros. Ainda bem que eu não levei. Ainda bem que eu levei euro e apenas $100. Depois
depois, com o tempo que a ficha caiu, eu estava sendo sobretaxado porque eu estava fazendo uma operação financeira. Imposto sobre operações financeiras. Mesmo que fosse $100 que eu estava trocando por euro. Eu tomei uma facada de cerca de 40% porque eu estava participando de uma operação financeira, mesmo não sendo milionário. Então, o que o governo estava tentando por medida provisória é que no próximo ano o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, cobrisse esse rombo do orçamento que vai ser com as pessoas que ganham menos não pagando imposto. Mas não passou, o Congresso foi para cima. Não vou aqui falar que o Congresso não vale nada, isso é política. Agora nós precisamos entrar na discussão sobre o orçamento e ir para cima do Congresso, não só em termos de PEC da blindagem, de cobrar contra a anistia, não. Ir para cima deles quando o tema é o orçamento. Precisamos participar da democracia orçamentária. Discutimos muito sobre corrupção, que roubou, que é ladrão, que é isso, que é aquilo. Mas precisamos discutir o orçamento da República. Ok, galera? Vocês são do coração.